nosso carinho para você. A partir de agora você acompanha pela TVAL o programa Espaço Cidadão. Hoje vamos abordar o tema câncer de mama e a possibilidade da cirurgia de reconstituição da mama. Em algumas mulheres, uma, em outras, até as duas. Como é que elas enfrentam isso? Nós trouxemos e convidamos o deputado Valmir Comim para discutirmos esse assunto no programa de hoje, Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVAL. Mas antes, vamos a uma reportagem de Fernanda Fontoura sobre este tema. Segundo o tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Em Santa Catarina, são cerca de 1.600 novos casos por ano, 4 por dia. O câncer de mama no seu estágio inicial ele é pouco sintomático, né? A mulher pode perceber um nódulo na mama, né, ou na axila, pode haver uma assimetria das mamas, né? Uma mama fica com um formato um pouco diferente da mama lateral, retrações de pele, retração do mamilo, secreção que pode sair do mamilo, secreção sanguinolenta ou mesmo secreção tipo água de rocha, uma água bem clarinha, e com a doença avançada, conforme o local onde tem a metástase, pode causar sintomas mais sistêmicos, mas a doença inicial ela é pouco sintomática. Os tratamentos variam de acordo com o tipo de câncer, mas os casos mais avançados podem levar à mastectomia, a retirada total das mamas. Foi o que aconteceu com Simone. O primeiro diagnóstico veio aos 25 anos de idade. Conseguiu a cura, mas o câncer voltou ainda mais forte. Em 2011, teve que retirar as 2 mamas. Eu não conseguia me olhar tomando banho, porque só de pensar eu ficava tonta. Aquela sensação é uma mutilação, né? Então, assim, aquela sensação de ficar reta, aquilo ali acaba com a gente, com o nosso psicológico. Eu chorava, eu não conseguia me levantar, eu só chorava e rezava. Para devolver a autoestima das pacientes, pode ser feita a reconstrução mamária. Pelo Sistema Único de Saúde, é um direito garantido por lei desde 99. A maternidade Carmela Dutra é um dos poucos hospitais em Santa Catarina que realiza a reconstrução mamária pelo SUS. Aqui, atualmente, 136 mulheres estão na fila de espera. Uma espera que pode durar mais de 2 anos. Não é um processo ágil, porque como nós temos poucos períodos para a cirurgia, se tem agendado uma cirurgia de reconstrução, mas chega uma paciente com câncer de mama, com a doença ativa, a gente orienta a paciente da reconstrução e coloca a paciente doente no local. Então não existe um período fixo para a reconstrução de mama. A cada semana, 2 novas pacientes entram na fila. Preocupada com o tempo de espera, Simone optou por fazer a cirurgia pelo plano de saúde. Pelo SUS, eu soube assim que a probabilidade, o que ia acontecer? Tu ia lá, fazia a mastectomia, fecharia, ficaria um risco, fecharia, voltaria para casa e aí quando tivesse a disponibilidade de conseguirem a prótese, eles ligam em contato, te avisando. Só que é um número muito pequeno, tipo que assim, mais ou menos umas 10 são cedidas, são poucas. E isso me deixou assim assustada pela fila de espera, da quantidade de mulher esperando isso. Para estreitar tanto sofrimento, o ideal seria a reconstrução imediata das mamas após a mastectomia. A paciente que faz a reconstrução imediata, ela sai muito mais segura. Ela não passa pela sensação da mutilação. Então, em relação à parte psicológica, emocional, convívio com a família, é sempre mais interessante. Deputado, é um problema muito sério. E o senhor teve, no final de 2010, quando o governador do estado era o Leonel Arcângelo Pavan, ele sancionou a lei do senhor. Não funcionou como o senhor imaginava? Qual é a realidade para a cirurgia de reconstituição de mama pelo SUS? Eu penso que houve um grande avanço, né? O fato de aprovarmos uma lei, né, oriunda do Legislativo de Santa Catarina, que é de competência do Executivo, né?
porque mexe com matéria tributária, realmente é um avanço. Apesar de que você nunca consegue alcançar a expectativa, né, desejada. Nós temos hoje uma estatística a nível de Brasil, que só no ano 2012 chegaremos a 53 mil mulheres com câncer de mama. Só este ano? Só este ano. E em Santa Catarina, em torno de 1.600 mulheres. São dois números altamente expressivos. Altamente expressivos. E o mais grave de toda a situação é a falta de informação, né, da pessoa que é portadora, muitas vezes pela falta de prevenção, que é o grande problema de toda essa situação. Comigo não vai acontecer. Exatamente. E acaba postergando, né, de repente, o exame, né, e de ir ao médico, né, e fazer lá os exames necessários com medida preventiva e que acaba culminando posteriormente em uma situação, e muitas vezes, irreversível o processo. Mas eu colocava de que, e por onde tenho passado e as pessoas com quem a gente tem contactado no dia a dia, não bastasse o câncer, né? Mas chegado um determinado período do tratamento, né, que tem que receber a radioterapia, e o princípio do câncer é o seguinte: eu estou aqui quieto, né? Alguém está tentando me matar, então eu vou consumir o cadáver antes que ele me mate, né? Esse é o princípio. E aí começa aquele processo desenfreado, né? Alteração psicológica da pessoa, problemas, distúrbios, né? E muitas vezes o nome da doença já assusta. Já é um clima terrível. E como eu disse, não bastasse o câncer e enfrentar todo o tratamento, ter que retirar o seio como forma de sobrevivência. E até a pessoa fica estagnada por um determinado momento, mas por um instinto de sobrevivência, não, eu vou me submeter à situação. Eu tenho família, tenho filhos, tenho toda uma vida pela frente, né? E se Deus quiser, e com a ajuda da tecnologia, da ciência, eu vou conseguir me curar. E submete a essa situação, extrai o seio, e aí vem um outro problema, mais complexo ainda, que muitas vezes, exatamente, de aceitar a situação, de enfrentar isso, né, com muita propriedade, e muitas vezes sendo incompreendida pelo próprio marido. Companheiro, né, esposo, que a reprime, né, e muitas vezes acaba gerando até separação. Exatamente. Problemas seríssimos, né, com os filhos e agora, culminando até na separação. Desculpa lhe interromper, mas o homem que se comporta dessa maneira deixou de lado a humanidade. Infelizmente, né? perfeitamente. Tem casos. Mas você vê, né, aí no conselho, né, na delegacia da mulher, né, quantas denúncias deixam de ser feitas por homens que agridem as mulheres. Mas nos tempos de hoje ainda é possível, né, admitir uma situação dessa, mas ocorre, né? Diariamente. E veja bem, essa pessoa passa por toda essa situação e num determinado momento ela se depara, é curada. Aí ela se volta para si como mulher novamente. Até então ela está lutando pela sobrevivência. Aí volta-se como mulher. E aí se depara perante o espelho e vê que foi mutilada, né? E aí começa um novo processo. Então, eu penso que essa medida, ela vem, com certeza, precisa fazer algumas correções, né, algumas adaptações. O processo precisa ser dado muito mais agilidade e celeridade em todos os procedimentos. Há uma fila represada, uma demanda considerável, né, e eu penso que nós precisamos aperfeiçoar toda essa situação, e há sempre a sensibilidade e a compreensão por parte do próprio governo, e penso que agora, nessa medida em que o governo do estado está captando essa vertente de recursos junto ao BNDES, através do governo federal, né, com juros baixíssimos e com uma carência a longo prazo, uma parte possa ser aplicada. Exatamente, porque uma das vigas mestras desses investimentos, das 4 vigas mestras, vai estar inserida a saúde. E nesse contexto, perfeitamente é possível fazer essa adaptação e alocar esses recursos necessários para
que possamos, né, desaguar todo esse represamento de pessoas que estão portadoras, né, do câncer e que acometidas do câncer e que precisam fazer a reconstituição da mama por consequência, né? Claro, claro. Agora, deputado, da própria doença. A gente tem números de que só na maternidade Carmela Dutra, que faz isso pelo SUS, a demanda reprimida chega a quase 150 casos. E tem dias que 2 pessoas entram na fila ainda. E às vezes demoram mais de 2 anos para essa cirurgia. O senhor acha que com esses recursos tem como abreviar isso ou não basta isso? Não, com certeza vai ajudar e muito. Eu penso que nós Mas temos não condições, resolve ainda. talvez não de resolver o 100%, mas nós podemos alcançar uma escala de 80% até 90% de toda a situação. Nós temos aí pessoas represadas há mais de 5 anos, aguardando, né? E realmente isso necessita de profissionais, de equipamento, de tecnologia, entender-se a altura, porque além de todos os procedimentos, né, os exames laboratoriais, o operatório, o pós-operatório, tem um acompanhamento psicológico, né, tem todo esse amparo que precisa ser dado, né, e mesmo porque a reconstrução da mama ela é feita por várias etapas, dependendo da prescrição, do diagnóstico médico, né. Tem alguns casos que até faz na sequência, outros tem que haver a cicatrização. E depois uma segunda cirurgia. Exatamente, né. Talvez até 1, 2, até 3, dependendo Cada caso é um caso. Plástica, justamente. Mas eu penso que eu tenho certeza que houve um avanço. Agora nós precisamos aprimorar realmente toda a situação, todo o sistema. Né? Ele precisa agir de uma forma mais rápida, mais integrada, né? Com as secretarias municipais, com as secretarias regionais, né? E com a própria Secretaria de Estado, né? Que coordena todo esse processo e através dos hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde poder fazer efetivamente todos os procedimentos necessários para a execução, para a eliminação desse problema. Deputado, nós temos 1 minuto ainda nesse bloco. O senhor acredita que as mulheres sabem disso, sabem desse direito, elas tomaram conhecimento disso ou falta uma campanha? Com certeza a divulgação sempre é necessária, né? E constante. Constante, permanente, né? E a TVAL tem feito, né, o seu papel, a Assembleia tem feito, a Rádio Alesc Digital. Agora nós precisamos realmente explanar isso pelos 4 cantos do estado de Santa Catarina, né, e fomentar a cada vez mais, propagar, né, esse direito, que é um direito do cidadão, né, da pessoa portadora do câncer, para que possa, além do tratamento, né, na sua essência, poder fazer a reconstrução da mama com prótese de silicone pelo Sistema Único de Saúde. Então, muitas vezes, a maioria das vezes é falta de orientação. E nós precisamos propagar, né? E eu tenho colocado sempre de que o banco de dados que hoje o Estado tem, eu acredito estar sempre muito desatualizado. Não é a realidade. Porque tem muitas pessoas... Muito aquém da realidade. Muito aquém da realidade. E penso que a partir do momento que o Estado tomar uma posição efetiva de resolver esse problema, vai... Enfrentar mesmo o problema. Vai surgir, né, novas demandas, entendeu? E a solução de muitos casos, né, pendentes que hoje ainda existentes no Estado. Nós já voltamos no segundo bloco para falar sobre esse tema. Nosso programa Espaço Cidadão de hoje pela sua TVAL, eu gosto de lembrar, só tem aqui na sua TVAL. Câncer de mama. Primeiros exames, quimioterapia, radioterapia, às vezes a solução está numa cirurgia em um seio ou até nos 2 seios, mas e depois? Como a mulher pode contar com as autoridades, com os hospitais, para recuperar a sua autoestima? Você vai ter mais informações no segundo bloco do Espaço Cidadão da TVAL.
Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, câncer de mama. Radioterapia e também quimioterapia, e, enfim, todo o tratamento que uma mulher tem que passar. Às vezes a cura está no extirpar um ou dois seios. E depois, a recuperação, a autoestima dessa mulher. Esse tema vai continuar sendo abordado com o deputado Valmir Comim. Mas antes vamos acompanhar a reportagem de Fernanda Fontoura. Elas transformaram os dias de sofrimento em uma vida cor-de-rosa. Sobreviveram ao câncer de mama, tiveram que ser mutiladas para o tratamento da doença, perderam os cabelos e a autoestima, mas nunca a vontade de viver. Aquele buraco que ficava então tão feio, eu 4 anos só casada, recém-casada, eu achava, não, agora meu marido vai me largar, né, imagina. Ah, não, ele foi bem camarada, foi gente boa. E eu comecei a sobreviver a essa doença. Comecei a ver que dela eu poderia sobreviver muito melhor do que antes. Foi uma puxada de tapete, assim que eu digo, puxaram, me derrubaram. Mas eu pensei no mesmo tempo de, assim, não vou ficar aqui, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer alguma coisa. É a única coisa que eu pensava, assim, olharem para mim com pena, que é, estás com câncer, vai morrer amanhã, não, a coitada. Cheguei em casa, chamei meus 2 filhos, que eram adolescentes, e disse para eles, eu estou com câncer de mama, não vou morrer, peço ajuda de vocês, não me olhem com pena, eu só quero força de vocês. Rosângela descobriu a doença há 8 anos. Passou por 4 quimioterapias e teve que retirar as mamas. Eu era uma mulher que sempre estava com decotes, adorava andar de decote, os seios, sempre amamentei meus 2 filhos. Isso tudo para uma mulher é muito difícil mesmo. É se olhar no espelho, tu não se olha no espelho porque tu vê, tu tá mutilada. Falta alguma coisa de ti ali. Uma falta que parecia eterna. Rosângela está há 6 anos na fila de espera do SUS para a reconstrução mamária. Agora ela se prepara para ser operada, mas graças a um mutirão voluntário. Eu estava a fim de desistir, já estava, não tinha mais vontade de fazer. Porque pela dificuldade da gente de procurar, de aceitar, e é muito difícil. É muito difícil de estar fazendo isso, de correr, de chegar lá, não, tem outra cirurgia na frente, ou passou outra na tua frente. Então é mais fácil tu desistir e ficar com aquela frustração tua do que estar batalhando nessa aí, né? O drama de Dolaines durou um pouco menos. Foram 3 anos na fila de espera. Ela chegou a ser chamada em 2009, mas foi dispensada por falta de anestesista. Fui internada no HU, eu cheguei no HU 7 horas da manhã, fui internada, bonitinha, já tinha tomado banho, já estava deitada na mesa de cirurgia, amarradinha já para fazer. Não tinha anestesista, tinha entrado em greves anestesista, não tinha anestesista. Foi frustrante quando o meu médico chegou e disse, Dolaine, sinto muito, mas não tem anestesista para anestesiar, vem embora. E eu vim embora chorando, voltei para a fila de espera, levou mais 1 ano. Mas essa angústia hoje é passado. Integrantes do Grupo Gama, grupo de apoio a mulheres mastectomizadas, elas trocam experiências e ganham coragem para seguir em frente. Muitas vezes você faz uma cirurgia da mama, reconstrói a sua mama, mas a outra fica diferente. Então precisa fazer a simetrização. Tem muitas mulheres que fazem a retirada da mama, reconstroem, mas não tem um mamilo. Então o mamilo tem que ser tatuado. Então é um processo que envolve várias etapas e isso tem que ser programado. Então nós estamos pedindo ao Estado de Santa Catarina que ele tome providências e crie um fluxo para as reconstruções mamárias. Por isso que nós estamos reconstruindo no dia 18 e 20 de outubro, 6 mulheres para mostrar que isso é possível. A MUC, a associação, ela tem afiliadas que no caso o Grupo Gama, são um grupo de mulheres mastectomizadas que são associadas e voluntárias da MUC. Então o que nós fazemos juntas? Nós trabalhamos juntos, fazemos Outubro Rosa juntos, temos um projeto de Vitoriosas onde a própria mulher se empodera de informações e passa a transmitir informações para outros portadores de câncer, porque a missão da MUC é justamente trabalhar no controle do câncer, mas também diminuir o impacto que essa
essa doença causa nas pessoas e empoderar o portador de câncer para que ele seja sujeito do seu tratamento e ativista da causa. Muitas vezes o paciente, quando recebe o diagnóstico, ele se encolhe, ele fica deprimido, há muitos mitos, muitos estigmas, ele entende que isso é uma sentença de morte e às vezes ele se isola, neste isolamento ele agrava a sua doença. Então a MUC procura fazer com que o portador venha trabalhar junto das campanhas, que participe dos projetos, que conheça seus direitos e passe a brigar por eles. As mulheres que estão aqui, que fazem parte desse grupo, são guerreiras, são mulheres assim, super heroínas, eu diria. E eu acho bem bacana até as pessoas que não têm caso de câncer na família estar convivendo. Vem aqui um dia fazer uma visita para trazer um apoio para elas, porque realmente é importante a gente voltar a dar valor na vida em coisas pequenas que elas têm dificuldade de ter. Por exemplo, a dança, que é onde eu trabalho, muitas têm dificuldade em estar levantando o braço, outras não podem ficar muito tempo andando, mas com um pouquinho de dança eu já voltei a ver o sorriso no rosto delas. É bem bacana, esse é muito prazeroso para mim. Deputado, nos dados que eu recebi aqui como apoio, diz que cada dia 2 novas mulheres entram nessa relação. Botar isso em dia não vai ser uma tarefa muito fácil, quer dizer, nós temos que começar isso já. Isso pode acontecer em diversos pontos de Santa Catarina? No mínimo 6 pontos do estado de Santa Catarina. O senhor poderia mencionar? Em cada mesorregião. Aham. Né? No sul, no Planalto Norte, no oeste, né? no Planalto Serrano. Existem hospitais aparelhados para isso, maternidades. Exatamente. O grande problema é que, como o Sistema Único de Saúde paga muito pouco, né, então não há um interesse efetivo, entendesse, de muitos hospitais ou de médicos que queiram realmente ingressar para fazer esses procedimentos, mesmo porque é a história do círculo vicioso, né? Do processo. Quanto mais represamento, mais oportunidade de se levar um paciente que tem um diagnóstico do câncer a uma clínica particular. Não é verdade? Exato. Mas esse é o papel que o Estado tem que ser o motivador, o incentivador. Ele é que tem que puxar esse encaminhamento e capitanear esse processo. Você tem noção de preço, não? Não tenho hoje. É porque hoje uma consulta médica... Sim. Uma consulta médica do SUS é R$12 que o médico ganha. Exatamente. Então, proporcionalmente, uma cirurgia dessa... Mas você imagina uma cirurgia plástica, por exemplo, da colocação de um silicone, né, que não é muito barato. Né? Eu acredito que uma cirurgia dessa hoje não baixa de 8, 10 mil reais. Acredito que por menos que esse valor você não consiga uma clínica particular. E existem recursos, né, para essa finalidade, é amparado por lei. Né? Agora, tudo é uma questão de vontade política, de ação de governo. Né? E esse é o dever e o papel do Estado. Né? E nós, como homens públicos, como legisladores, criamos a legislação e temos a condição de poder ajudar a fiscalizar, a cobrar, né, uma ação mais efetiva por parte do governo através do Estado, da Secretaria de Saúde. E, em muitos casos que o Estado também não o faz, até acionar os próprios mecanismos, que é a área jurídica, né? A área jurídica, o Ministério Público, né? E por aí afora. Agora, eu vejo com muita expectativa, como falei anteriormente, desses recursos que estão sendo aportados ao Estado de Santa Catarina, que uma das vertentes é a área da saúde. São vários milhões de reais, né? Aliás, são aproximadamente 7 bilhões de reais que vão ser investidos no Estado, na área de segurança, na área de infraestrutura, na área da ação social e também na área de saúde. E como saúde é prioridade... Como o bolo é grande, 7 bi, exatamente, a fatia teria que ser boa também para essa área. Com certeza. E essa é uma demanda reprimida que nós temos, né? Como existem tantas outras demandas de várias especialidades que estão também reprimidas no Estado de Santa Catarina, de cirurgia que precisam ser efetivamente praticadas e feitas e que estão represadas. E esperamos que agora, com essa ação
e esse aporte de recursos nós possamos definitivamente, pelo menos diluir aí em 80% a 90% as filas represadas que nós temos hoje no estado de Santa Catarina. Deputado, eu quero entrar um pouco na intimidade agora. Alguma senhora chegou para o senhor em algum local de Santa Catarina e disse: deputado Comim, muito obrigado pelo projeto. Graças ao seu projeto, eu consegui fazer a cirurgia. O senhor tem passado por essas situações? Vários depoimentos. Lembra do primeiro? E tive a oportunidade, inclusive na minha cidade de Criciúma, no bairro Pinheirinho, na SCAM, né, Bairro da Juventude, como chamam. Lá existe uma entidade que acolhe muitas crianças então é feita uma rotatividade de trabalhos, de voluntariados, né, de ações sociais que são feitas pelas sociedades organizadas. E lá o primeiro depoimento foi de uma senhora que conheci ela com o câncer e conheci depois com o problema já resolvido e posteriormente a satisfação dela já feita a cirurgia e a reconstituição da mama com prótese de silicone. Então, mas você observando... Mas como é que ela chegou no senhor? Os dois viés, né? Os extremos, né? De uma decadência psicológica, terra arrasada, né? E depois, com o tempo, foi se reerguendo e no final você vê lágrimas de alegria. A satisfação e a emoção da gente de poder... ter contribuído para isso, ter né? Contribuído. Eu digo assim, uma das grandes virtudes do ser humano é a capacidade, o sentimento de humildade, de simplicidade e o dever de gratidão, né? E aquela pessoa, ela não precisava agradecer, né? Porque é um direito. Claro, né? Claro. Mas ela veio assim com tanta humildade e com tanta espontaneidade, deu aquele abraço assim, me pegou nas mãos e olhou nos meus olhos assim em lágrimas, e eu também acabei ficando emocionado, porque sou um ser normal, né? Claro. E então realmente é de valor imensurável. Não tem preço a satisfação de você ver uma pessoa que passa por todo esse processo, todo esse procedimento que é árduo, muitas vezes tendo que sair do interior do estado, vir à capital, porque o tratamento de radioterapia às vezes não tem próximo da sua casa, dependendo de ambulância, de ônibus, de favores, de casas de apoio, né? Muitas vezes passando fome. Tudo isso desgasta, né? Independente já da doença. Desgaste físico, psicológico, né? Mental. E depois você vê a reconstituição de todo esse processo e o reerguimento da autoestima da pessoa, tendo a oportunidade de voltar à vida, né, com grande expectativa, realmente é muito gratificante. Agora, deputado, o senhor teve diversos casos, já diversas situações. Essa foi a primeira. E a mais recente foi quando? Faz muito tempo? Olha, já faz algum tempo que não temos nos deparado, temos feito alguns encaminhamentos, porque geralmente quando essas pessoas têm o diagnóstico, procuram, né? Às vezes até buscando orientação, né? um assessor, né? E a gente faz os encaminhamentos, mas coisa recente de um mês atrás, né? E vários encaminhamentos que são feitos, né? E que a gente tem acompanhado, e que a satisfação, né, de poder ser útil, né, nesses momentos, porque a lei não existia, quer dizer, e foi criada, foi dada essa condição, né, a um direito, né, da pessoa comum de poder acessar o Sistema Único de Saúde, de fazer a cirurgia, de fazer a reconstituição com prótese de silicone, tudo gratuito. Mas é muito gratificante, sabe? Você ter a sensação de que foi útil, né? Num determinado momento. Cumpri o meu dever. Exatamente. Essas mulheres que conversaram e agradeceram o senhor, elas falaram na mudança do comportamento do marido ou não chegaram a isso? Não tenha dúvida, né? O seu sorriso já lhe entregou. Nenhuma delas chegou à minha frente falando negativamente, né? Mudou completamente. E algumas, inclusive, até casos que houveram separação, né? Infelizmente, por incompreensão dele. Infelizmente, mas que buscaram novos caminhos, né? E novos horizontes, né? E até parceiros, e que
acabaram posteriormente levando uma vida até com melhor qualidade com a que vivia anteriormente. Deputado Comim, muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos e nos colocamos, né, sempre à disposição, e eu penso que é o dever e a obrigação do legislador acompanhar as demandas, né, reprimidas da sociedade e tentá-las adequá-las à legislação e à realidade em que nós estamos vivendo, né, nos tempos de hoje. Muito obrigado, deputado. Eu entrevistei para o programa Espaço Cidadão, que só tem na TVAL, o deputado Valmir Comim. Ele é do Partido Progressista, sul do estado de Santa Catarina, e é autor de uma lei sancionada pelo ex-governador Leonel Arcângelo Pavan no final de 2010. A lei era bem clara. Através do SUS, a mulher poderia fazer a cirurgia de reconstituição da mama. Claro, em função de que ela tinha enfrentado o problema de câncer, com radioterapia e quimioterapia. É uma notícia boa que a gente pode dar através da TVAL. Para isso, a televisão tem que realizar esse tipo de trabalho. Na próxima semana vamos voltar com outro assunto muito interessante para você que nos acompanha. Até lá!